Boa tarde a todos. Bom, eu sou analista de rede, superintendência de informática, né? Estou voltado na área do data center, né? E vou mostrar um pouco para vocês aqui do nosso projeto, né? Que está funcionando hoje, e também o nosso projeto foi iniciado ano passado, né? Sobre a reestruturação do nosso data center, tá? Bom, essa vai ser a nossa agenda, né? Como projetar um data center, os modelos de data center da UFRN e a infraestrutura para as cooperadas, tá? Essa é uma novidade que a gente está trazendo aí para vocês a partir do próximo ano. Bom, muitas vezes a gente se depara, né, com a questão de como projetar um data center. Sabemos que hoje tem N soluções, né? O mercado oferta aí N soluções de data centers, mas muitas vezes nós não temos o recurso desejado, né, para adquirir aquele tipo de solução, certo? Então, primeiro se parte do qual a importância do data center para a instituição, tá? Hoje a gente está se deparando aí com as infraestruturas de nuvem, né, os cloud computing, e muita gente é a favor disso, né? Vamos migrar tudo para a nuvem. Só que na prática a gente se depara com várias situações, né? Uma das situações mais intrigantes que a gente tem é em relação às tecnologias que são usadas hoje, né? Hoje existem alguns sistemas que eles trabalham com um tipo de banco de dados, né, que ainda não está disponível no ambiente de computação em nuvem, tá? Então, daqui que você faça essa migração, faça a conversão da sua plataforma para utilizar as ferramentas existentes, certo? Trabalhando no módulo de plataforma como serviço, né, que é como se encaixa as aplicações, tá? Tem alguns entraves nisso aí, tá? Bom, essa é a grande decisão, né? Planejar o que é que você vai fazer, para onde você vai levar o seu serviço, certo? Então, muitas vezes os gestores se deparam, os gestores e os técnicos, né, se deparam justamente com esse monte de desenho. O que é que para onde eu vou? Isso aqui se encaixa nisso aqui, se encaixa naquilo outro, tá? Bom, um projeto em si de data center, ele é composto dessas 6 peças, tá? São vários projetos: projeto arquitetônico, tá? Projeto de climatização, suprimento de energia, controle de acesso, monitoramento, tá? Sistema de cabeamento e um dos principais, que é o sistema de detecção e combate a incêndio, tá? Não precisa nem dizer o porquê, né? Bom, então assim, as soluções que hoje existem no mercado, a maioria delas contempla essas 6 peças, certo? Mas uma coisa que muita gente não leva em conta é a estratégia, a forma como você quer crescer o seu data center, certo? Então, as 4 estratégias básicas são essas daqui. Você tem que desejar uma estrutura que seja simples, certo? Robusta, flexível e modular, certo? De imediato, a princípio, no início do projeto, você não pensa muito nisso, né? Não, o negócio, eu quero montar uma coisa rápida, não vou expandir isso aqui tão cedo, né? Mas foi como o nosso caso, né, que nós iniciamos a nossa infraestrutura, essa nova infraestrutura de data center em 2010, né? E na época foi projetado para em 2010, há 5 anos à frente, fazer a aquisição de um segundo equipamento, né? Então, 5 anos depois, nós já estamos construindo um outro data center, certo? A infraestrutura cresceu de uma forma, foi tão bem aceita pela comunidade acadêmica, né, que estamos construindo um segundo data center. Bom, essas são as soluções que existem no mercado, né? Hoje nós temos ofertas de sala-cofre, data center container, né, container data center, e o modelo data center tradicional, tá?
Então, sempre tem aquela dúvida: qual o melhor? Né? Vai depender da sua necessidade. Tá? Então, se na sua instituição foi feito o projeto para vocês trabalhar, vamos adquirir um novo data center, né? Qual o melhor cenário para você? Então, aquelas 6 caixinhas lá do início, né, é onde você vai usar para ver qual o seu a melhor viabilidade, né, para o seu projeto. Tá? Bom, como eu falei, a universidade em 2010 mudou a sua infraestrutura, né? Então passamos a trabalhar com blades e storages, tá? E também o sistema de virtualização dentro dessa infraestrutura. Tá? Nesses 4 anos, nosso crescimento foi: em 2011 iniciamos com 35 máquinas virtuais, 2012 150, 2013 268 e 2014 355. Tá? Toda essa infraestrutura foi ofertada para a comunidade acadêmica. Então, nós conseguimos economizar, fazer com que a universidade economizasse recursos na aquisição de hardwares para os demais setores, né, voltados para servidor. Ou seja, ao invés de um determinado setor comprar um servidor, não ter a redundância elétrica, não ter sistema de ar-condicionado, não ter alguém que fique verificando o servidor, toda a infraestrutura de serviços em cima daquilo, nós trouxemos esse serviço para a nossa infraestrutura. Tá? Então, o setor não comprou nada e tem o serviço disponível, funcionando, com toda uma agregação de outros serviços. Certo? Dentro desse ambiente também, nós iniciamos um novo projeto, né, que nós já tínhamos falado no ano passado, que é o sistema de VDI, Infrastructure Desktop Virtual. Né? Ou seja, disponibilizar dentro do data center também os desktops virtuais para os usuários. Certo? Esse próximo ano agora vamos iniciar 2 laboratórios, mais ou menos com 60 equipamentos, também essas máquinas rodando dentro dessa infraestrutura. Certo? Então, mais uma forma de economizar recursos. Né? E o investimento, né, dentro do ambiente, sempre unificado. Ou seja, a gente não precisa fazer vários investimentos separados, e sim em um único local. Tá? Bom, depois de todos esses números, né, essa é a foto lá do nosso data center, para quem não conhece. Né? Então, depois de todos esses números, né, nós nos deparamos com o seguinte problema: estrutura física saturada. Chegamos num ponto que não temos mais capacidade energética para ligar nada, certo? O sistema de refrigeração não é eficiente, certo? E também não tem mais espaço físico para colocar mais equipamentos. Só para acordar a galera, viu, pessoal? Então, o que foi que fizemos? Voltamos para a mesa de reunião, né, para projetar. Verificamos, analisamos os cenários, as ofertas, né, de infraestrutura que existe no mercado, né, e confrontamos com a nossa estratégia. Tá? Vimos qual era realmente a nossa necessidade, certo? E também o que é que a gente poderia adquirir com o recurso que tínhamos. Tá? Então, das ofertas que foram feitas, né, as avaliações das estruturas, né, chegamos a um consenso de que a infraestrutura que melhor nos adequa no momento, tá? Ninguém sabe daqui a 5 anos o que é que vai ser, né? Mas pelo que nós avaliamos, vamos continuar com essa infraestrutura, tá? É a infraestrutura tradicional, certo? Tá. Porque nós tínhamos espaço físico no local, tá? A demanda de novos prédios da universidade, né, nos proporcionou
montar não só um data center, mas sim 2, certo? E o investimento que nós íamos fazer, se fosse para um outro modelo de solução, né, não tínhamos condições de montar realmente os 2 locais, certo? Tá. Então, hoje nós estamos com um data center já 80%, né, na sua construção na Superintendência de Informática, um outro, segundo data center no prédio do Instituto Metrópole Digital, já com 60%. Tá? E a ideia é que nós vamos montar desses 2 data centers a nossa replicação. Tá? Vou mostrar mais um pouco aqui. E aqui tem algumas fotos, né, do local onde da construção do data center. Nós não mexemos na estrutura atual daquela foto que vocês viram, certo? Nós conseguimos uma outra sala dentro do prédio e fizemos a realocação, né, das pessoas do setor, certo? Desmontamos tudo, certo? E iniciou-se a obra desse ambiente. Tá? A obra foi bastante rápida. Isso aí começou dia 8 de setembro, certo? Em menos de 2 meses já estava em 70%, certo? Feita toda a troca do piso elevado do ambiente, certo? A parte externa foi construída um local para se colocar o sistema de ar-condicionado, certo? Isso aí já é a montagem dos equipamentos, né? Isso aí é uma foto virtual de mais ou menos como é que vai ficar o ambiente depois de pronto. Tá? Essa infraestrutura que foi pensada, né, que nós adquirimos, ela nos traz esses benefícios. Né? UPS escaláveis e redundantes em 2N, ou seja, voltando àquela questão da estratégia, da modularidade. Eu tenho como crescer o meu UPS sem precisar realizar a troca do equipamento como um todo ou de qualquer fiação elétrica, certo? O UPS ele suporta a expansão através de módulos. Então eu posso adicionar mais módulos de potência para aumentar a minha capacidade energética, certo? Sistema de refrigeração em RAW, né, em linha. Nos data centers tradicionais, né, a gente encontra muito o sistema de refrigeração underflow, que é aquela refrigeração que vem por baixo do piso elevado, certo? Então, esse tipo de refrigeração, em alguns cenários, ela chega a ser ineficiente. Por quê? Porque a distância que você tem do equipamento de refrigeração até a sua carga de TI, certo? Ela chega na frente do equipamento já com a modificação do ar, não com a temperatura correta, certo? E esse sistema chamado in-roll, ele fica ao lado do equipamento, certo? Então você tem um equipamento de ar-condicionado, um evaporador, que ele está ao lado da sua carga de TI, certo? Então você tem uma refrigeração do seu rack por completo, né? Muitas vezes a gente não usa o rack, não popula o rack de forma completa, né? Só a parte de baixo, só a parte de cima. Então esse equipamento ele consegue fazer a refrigeração total do seu rack, certo? E outra que ele é interligado, ou seja, dentro do ambiente eu tenho vários módulos de refrigeração, tá? Então, se um desses equipamentos falhar, parar de funcionar, os outros aumentam a potência para suprir a falta desse equipamento, certo? Outro é um sistema de corredor quente-frio, né? Esse sistema também é utilizado pelo outro tipo de refrigeração, né? Refrigeração underflow. Só que dessa forma a gente está fazendo o quê? Está isolando o corredor quente, certo? Então o equipamento de ar-condicionado ele vai trabalhar com eficiência maior, certo? Eu não vou ter que retirar o ar quente do ambiente, ou seja, forçar esse ar, fazer uma renovação do ar. Nesse tipo de solução não é necessário, certo? Outra é um sistema de detecção e combate a incêndio, que vai ser instalado também dentro do ambiente, certo? Monitoramento e gerenciamento da estrutura física. Dentro dessa solução foi adquirido um software que ele faz todo o gerenciamento, tá? Então ele analisa dados de todos os sensores
sensores de fumaça, sensores de umidade, sensores de temperatura, certo? E dentro desse sistema ele faz toda uma verificação, né? E me dá dados onde eu tenho certos pontos de calor. Se eu chegar a ter algum ponto de calor dentro do ambiente, eu recebo um alerta sobre isso, né? Eu consigo também fazer o gerenciamento das minhas réguas elétricas, né? Eu posso fazer uma simulação dentro do software para saber em qual local eu posso colocar um novo servidor, né? É possível também fazer isso, né? E também o espaço físico disponível imediato. Por que eu enfatizei esse imediato? Nas propostas que nós recebemos, né, das outras soluções, eram propostas que eu já nascia praticamente morto, né? Como assim? Hoje eu tenho uma quantidade de 7 racks no meu ambiente. Então as propostas que eu recebia, né, que nós recebíamos, era dentro de 7 racks, certo? Então está, se eu quiser fazer uma expansão, não, se você quiser fazer uma expansão, você vai ter que adquirir mais X metros quadrados ou comprar uma outra área, certo? Então a gente se deparou com isso, ou seja, o crescimento do ambiente, certo? O investimento do ambiente ia ser alto, certo? Voltando àquelas estratégias, a questão de ser flexível, né? Então, essa solução ela já nasceu com espaço físico disponível, né? Hoje eu tenho uma disponibilidade de 10 racks, certo? E ainda tenho espaço físico dentro da sala disponível para o crescimento de mais algum rack, se eu quiser colocar, certo? Então, foi essa estratégia que a gente utilizamos aquelas caixas lá para montar a nossa estratégia do ambiente, né? Bom, e como eu falei a questão do segundo data center, né? Esse é o local do segundo data center, esse é o local do primeiro, certo? Já está sendo implantado, na verdade já existe uma fibra, está sendo instalada uma outra fibra exclusiva entre os dois data centers, certo? Para se fazer a replicação dos dados, tá? Ou seja, em caso de queda de um data center, nós vamos ter um serviço de replicação, certo? No outro data center, tá? E a novidade que a gente está trazendo para vocês é, em 2015, a FRN estará disponibilizando para as instituições cooperadas infraestrutura para casos emergenciais. Bom, com toda essa infraestrutura que nós montamos, né, foi pensado também, né, depois de tudo apresentado, o Clarissa, o Paulo, nos procuraram e perguntaram se a nossa infraestrutura teria condições de, em caso de emergência de alguma cooperada, precisar de uma infraestrutura temporária, certo? Para solucionar algum problema, certo? A gente poderia montar essa infraestrutura, certo? Nesse espaço de tempo para que seja resolvido, né? Para manter a rede funcionando, certo? Então, assim, além da infraestrutura dos servidores, né, dos serviços que já é feita, estamos também disponibilizando para os senhores e senhoras, né, também esse novo módulo a partir de 2015, certo? Então, vamos fazer aumentar mais ainda essa cooperação, né, não só na parte de sistema e também de infraestrutura física, caso alguém necessite desse ambiente. Bom, obrigado a todos, era isso que tinha para falar. Para ter sessão de perguntas. Qual a capacidade de vocês hoje, com todo esse projeto, a capacidade em termos de armazenamento de processadores? E outra coisa, a utilização de desktops virtuais. Você já tem uma ideia do consumo, o tamanho de uma máquina dessa? Bom, a nossa capacidade computacional, só para esse ambiente hoje de virtualização, nós temos, está em torno de 124 terabytes, certo? A nossa capacidade computacional, nível de processamento, está em torno de 600 a 800 GHz, certo? Recentemente fizemos um upgrade de memória, né? Foi o único upgrade que a gente fez esse ano, foi de memória nos servidores, certo? Então estamos em torno aí de
2.8 terabytes de memória RAM. Isso para todo o ambiente, certo? A questão dos desktops, nós fizemos um estudo, né, de que o que é consumido mais em relação aos desktops é memória, certo? O modelo que nós estamos implementando do VDI, né, ele é baseado na solução da VMware, certo? E ela trabalha com um sistema que ele faz o instanciamento do desktop, certo? Então, se eu crio uma imagem de um desktop com 20 GB de espaço, né, a replicação desses desktops para um laboratório de mais, sei lá, 30 máquinas, né, eu não vou ter mais 30 máquinas com tamanho de 20 GB, certo? À medida que eu for necessitando, que aquela máquina for necessitando de espaço, ele vai requisitando, certo? Então, assim, geralmente laboratório a gente sabe que é uma coisa temporária, né? Você tem hoje uma aula de CorelDRAW, amanhã você tem uma aula de Photoshop. Então, com esse formato, você tem como montar a sua máquina novamente, refazer a sua máquina em pouco tempo, né? E não é aquela necessidade de você sair instalando o sistema em várias outras máquinas, certo? Tudo bom? Opa, tudo bem. A gente tem uma pergunta para saber o seguinte: o dimensionamento para o atendimento no ambiente de produção de todo o SIG. Como é que está sendo, qual que é vamos dizer assim, o público que vocês fizeram esse dimensionamento em termos de quantos servidores, quanto de clientes conectados ao mesmo tempo, clientes conectados no banco de dados, né, que pode ser outra coisa também, é uma outra variável. A que ponto que vocês estão, já que vocês são o pé, né, da cooperação? Sim. A estrutura atual hoje, né? Bom, só para o SIG. Só para o SIG. Para responder essa pergunta, eu vou solicitar a ajuda aqui dos universitários, nosso amigo da parte de sistemas, que é o Edmilson, na parte de infraestrutura, que ele é quem conhece melhor esses dados aí, né, em relação a essas informações dos sistemas. Olá, eu sou Edmilson, em conjunto com o pessoal, tomo conta da infraestrutura de sistemas. E com relação à sua pergunta, na infraestrutura que a gente tem hoje voltada somente para o ambiente de produção, pela demanda da universidade, a gente chega a números de 3.000, 3.500 usuários simultâneos. Com usuários simultâneos, eu quero dizer usuários que estão no sistema e executaram ou estão executando algum procedimento nos últimos 10 minutos. Com a carga atual, demandada pelos usuários da UFRN, em períodos de pico, a gente chega a isso. 3.500, 3.800 usuários no máximo. E com relação ao processamento disso, no cargo-chefe dos sistemas, que são CIPAC, SIG-RH e SIG-A, a gente tem um conjunto de 6 servidores de aplicação, sendo eles cada um com 32 GB de memória RAM e 8 cores. Tem um servidor de balanceamento e, com relação ao banco, como você disse, a gente tem, no máximo, também nesses períodos de pico, em torno de 1.200, entre 1.200 e 1.600 conexões. Mais alguma dúvida nesse sentido ou só isso já resolve? Já dá para ter uma ideia já. Certo. Eu não sei se todos ouviram, ele me questionou qual a memória dos servidores de banco de dados. É o seguinte, a gente trabalha com 2 servidores de banco de dados, que são servidores físicos, eles são lâminas do Blade, e a gente faz uma separação. São 5 bancos de dados, a gente deixa o banco acadêmico, que é o mais requisitado, em uma lâmina sozinho, e os demais bancos na outra. Essas lâminas, o banco acadêmico, ela tem 128 GB de memória RAM, é uma lâmina full, e tem 48 cores. Já a lâmina, que está principalmente os bancos administrativos, ela tem 78 GB de memória RAM e 24 cores de processamento. Sendo que, para a nossa demanda atual,
esses 2 servidores estão muito acima da nossa carga de utilização. Certo? Nós tivemos há uns 3 meses atrás problema de performance. Aqui, Marcelo, lá do Piauí. Então, do processo de matrícula, nós temos em torno de, acho que uns 20 mil alunos, mais ou menos. A nossa máquina PostGRI SIGA-A, que tem em torno de 48 GB de memória e... Acho que o processador está no limite, acho que é 34, mais ou menos. Né? Então, durante 2 vezes, ela chegou a travar. Né? E aí, a nossa preocupação é, será que a gente vai ter que aumentar a máquina? O que se pode fazer nesse caso? O que nós pensamos assim, de mais rápido, na verdade, seria limitar o balanceador à quantidade de conexão. Porque você, no meio da matrícula, você cair 2 vezes, é um negócio pesado para quem está lá atrás. Né? Então, numa situação dessa aí, o que você aconselha? Você acha que a gente deveria trabalhar na melhoria do banco, certo? Ou, de imediato, pensar em um upgrade no equipamento? Então, seria interessante analisar a situação como um todo. Há um monitoramento dos recursos do ambiente como um todo? Você pode responder isso? Tem um monitoramento a gente usa os hábitos e a gente faz o monitoramento, né? E o que aconteceu é que a memória vai subindo aos poucos, subindo, e daqui a pouco cai. Outra situação é que a nossa versão do PostGRI é 9.0. Qual a versão atual que vocês estão usando? Nós estamos utilizando a versão 9.32 do Postgres, que a gente utiliza desde o início do ano. Voltando à pergunta inicial, você precisa verificar com certeza em que ponto do ambiente está o gargalo. Naturalmente, o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar é de fato o banco mesmo, que é um ambiente que a gente escala com mais dificuldade. Para definir se a configuração dele de hardware é ou não suficiente para o seu ambiente, só com monitoramento, seria necessário também verificar como está configurado o Postgres dele, no que diz respeito à utilização de memória, a otimização disso, a quantidade de conexões, se as rotinas de manutenção estão rodando também, porque tudo isso implica na saúde do seu sistema de banco de dados. Mas, ainda com relação a isso... Possivelmente o nosso problema esteja relacionado ao log. Nosso log está em torno de 80 GB. E a gente tem notado que essas consultas feitas no log praticamente param o sistema. Né? O log teria que criar uma rotina de deixar um log anual. Outra coisa também é que o nosso base de arquivo vem crescendo 1 GB por dia. Né? Então, esse ano ele passou de 300 para 700. E eu liguei para vocês numa certa época, me parece que aqui está em torno de 1.7 tera, alguma coisa desse tipo. Então, é uma preocupação da gente como no futuro vamos manter esse base de arquivo. Né? Não sei se seria o caso de... Porque 1 GB por dia com relação à base de arquivos, eu acho que outras pessoas seriam melhores para responder. Como eu fico realmente na parte de infraestrutura, mesmo tendo esses dados, esse necessariamente é um ponto de vista, um problema que tem que ser tratado dos 2 lados, tanto da parte de sistema, com relação a se a tecnologia utilizada de armazenamento de dados é a correta ou se é a melhor, e do ponto de vista da infraestrutura, se isso é realmente um limitante. É um limitante em que sentido? Eu estou tendo problemas de desempenho ao gerar um armazenamento crescente a esse ponto. Eu tenho espaço suficiente para isso? Talvez atualmente eu até tenha, mas como isso vai escalar, como é a sua pergunta, ao longo do tempo? Essa é uma questão que tem que ser vista dos 2 lados. Só uma última pergunta aí, então talvez para fechar já em cima do horário. Eu notei que não tem balanceamento para o sistema de banco de dados. Eu vi que é só um servidor físico. A gente, na Unifei, a gente já teve a preocupação de fazer medidas para verificar qual era mais vantajoso
se era usar um físico ou se era usar um virtualizado, né? A gente verificou realmente que o físico é muito mais rápido do que o virtualizado, porém a gente notou o seguinte, que o Postgre, né, que é o banco de dados que é usado pelo SIG, ele não consegue atender realmente muitos usuários ao mesmo tempo. E como se trata de uma aplicação web, né, as soluções que tem hoje no mercado seria a replicação em vários servidores. Vocês já chegaram a fazer algum teste, alguma análise de replicação? Até então, não houve necessidade de ter um ambiente replicado, porque, como eu disse, como a gente tem bastante recurso para o nosso ambiente, a questão de desempenho ainda não é um problema no nível de banco de dados. A gente tem feito estudos com relação à replicação nativa do Postgres e utilizando ferramentas como o PGPool, por exemplo, em ambientes de testes, que, do nosso ponto de vista, principalmente com o advento do novo data center que está sendo concluído, é o futuro para até o final do ano ou meio do próximo ano a gente já ter todo o ambiente de banco de dados replicado e balanceado. Só completando aqui, essa questão da replicação em relação à infraestrutura física, né? Nós tínhamos esse problema. Primeiro, nós não tínhamos um outro local para se colocar um equipamento para fazer a replicação entre storages, certo? Estamos conseguindo agora, né? Também já temos um storage que hoje ele tem a replicação, né, síncrona, tá, entre dois storages, e com a conclusão lá dos dois data centers, eles vão ter, né, um caminho exclusivo entre eles para ter essa replicação entre os dois sites, certo? Tá. Isso, na verdade a gente tem uma porta exclusiva entre o data center, né, uma porta chamada porta long wave, né, de conexão direta entre os dois entre os dois storages, certo? E aí dentro do storage ele tem um software, né, que ele trata essa questão da migração dos dados e apresentação da mesma área, né, para os servidores do site B, certo? Isso é uma solução do próprio storage mesmo, que já faz toda essa apresentação, né, essa replicação e apresentação Bom, o storage é o modelo 7200 da HP, né, a linha tripar, certo? Bom, só para concluir essa questão, para o próximo ano o projeto é que a gente tenha a replicação nos dois níveis. A replicação no nível físico, que é feito pelo próprio storage, que com ela a gente tem como maior advento a disponibilidade e redundância, e a replicação também a nível de aplicação com o próprio Postgres, que nos permite ter mais escalabilidade, que seria essa com o próprio Postgres, uma limitação dela, mas esse é o modo de operação normal dela, é que você tem apenas uma entidade de serviço que vai agir como master. Somente nessa é que você poderia executar ações de leitura e escrita. Nas réplicas, seria a entidade de stand-by mesmo. Somente consultas seriam possíveis. Operações de escrita, não. Essa é uma limitação, de certo modo, do Postgres mesmo. Ele não permite replicação do modo master-master. Somente master-slave. Com relação a videoconferências, a gente nota que muitas vezes a qualidade, principalmente quando é transmitido o conteúdo, a gente recebe com uma qualidade bem baixa. Existe investimento em melhorias dessa videoconferência? Sim. Recentemente a gente teve alguns problemas com alguns equipamentos da nossa infraestrutura de videoconferência, né? Até algumas vezes as pessoas até brincaram, pô, cara, depois da Copa piorou o negócio, até a videoconferência piorou, né? Então, nós fizemos recentemente, né, no início dessa semana, toda uma reconfiguração do ambiente, certo? Então, acredito que agora, próximo mês, a gente já vai ter algumas melhorias em relação a isso, né? E sim, nós estamos trabalhando para... tem um pregão de videoconferência em andamento, né, para aquisição de novos equipamentos e também uma nova forma de fazer videoconferência, né?
que hoje a gente tem limitação de codec, né? Existe compatibilidade de codecs, algumas marcas não conseguem receber certo conteúdo, né? E nós estamos começando a investir num sistema de videoconferência que seja mais flexível, né? Que você possa assistir através dos seus smartphones, do tablet, participar também dessa via web, tá? Então está sendo feito esse investimento aí para melhorar mais ainda o sistema de videoconferência. Tá? Na realidade são duas perguntas. A primeira que eu gostaria de saber é se vocês têm um requisito por número de usuários. Que cada instituição na rede vai ter diferentes perfis com quantidade de usuários diferentes. Você tem requisitos, por exemplo, até 200 usuários simultâneos, ou até 1000 usuários, número de alunos, o requisito é tal, de hardware, e você tem estratificado isso. Certo, Edmilson? Atualmente, a gente ainda não tem dados estatísticos que nos façam ter esse valor bem quantificado, não. O que a gente tem são dados baseados na nossa experiência com o nosso próprio ambiente. E a gente tem uma configuração mínima que a gente coloca lá, que essa configuração mínima, como a instituição está iniciando ainda, ela vai conseguir, com aquela configuração, prover por um tempo razoável os seus usuários, já que o sistema vai ser adotado de modo gradativo, os módulos vão ser implantados também de modo gradativo. E essa configuração em conjunto com o monitoramento permite a escalabilidade, de modo que, se você tiver hardware suficiente, você consiga prover uma quantidade boa de usuários. A nossa configuração, como eu disse hoje, são 6 servidores e 6 servidores virtuais de aplicação. Falando como um todo, temos um servidor de balanceamento e 2 servidores de banco. Com esses servidores, a gente consegue prover os sistemas para toda instituição, sendo que nós temos hoje estamos na casa dos 50 mil usuários. A segunda pergunta é essa replicação do Postgres que você está avaliando, usando o PGPool? Isso. Porque nesse caso, como o sistema tem muito CRUD, qualquer operação transacional ela não é replicada. Aí você degenera e cai no problema de você só ter um master e raramente você vai conseguir fazer leitura do slave. Então, assim, se continuar utilizando essa tecnologia do Postgres mesmo, tem que avaliar. Você não vai conseguir fazer escalabilidade horizontal, só vertical. E para muitas instituições isso pode ser um problema. Você ter um hardware muito parrudo para aguentar um banco de dados muito grande. Isso. Essas questões ainda estão sendo levantadas e a gente vê até mesmo a possibilidade de outras ferramentas. Por enquanto, como os testes com o PGPool ainda não estão consolidados, a gente não tem como avaliar com outras situações. Tá jóia, só isso. Fechou. Bom, pessoal, obrigado a todos mais uma vez. Acho que na hora do coffee break, se alguém tiver mais alguma dúvida que não pôde tirar agora, a gente pode estar disponível aqui para trocando a ideia com vocês. Tá bom? Não sei se tem coffee break.